Muito bem, boa noite a todo mundo. Estamos de volta, nossa sexta aula no curso de avaliação de projetos e políticas públicas, a disciplina, né, de avaliação no curso de gestão pública da UFMG. E hoje, nessa sexta aula, a gente vai falar sobre resultados potenciais, que é o segundo módulo de como avaliar, como fazer a avaliação de impacto, né? Esse é um módulo importante porque ele é um módulo que, teoricamente, vai definir muito de como, da linguagem, né, da justificativa teórica que a gente vai usar ao longo de todo o semestre, todo o curso, tá? Então, qual que é o arcabouço metodológico formal para a construção dessa filosofia em torno de resultados potenciais, tá? Como todo mundo sabe, a gente está interessado em avaliar o impacto de um determinado programa em relação a uma variável resultado, né? Então, nós vamos chamar Y de variável resultado e a gente vai imaginar, supor que o valor de Y para o indivíduo I pode ser denominado YI1, caso esse indivíduo esteja no grupo de tratamento. E vamos assumir que, pelo menos potencialmente, o mesmo indivíduo I poderia ter um valor de Y caso ele não fosse tratado. A gente vai chamar isso de Y0. Tá? Então, se fosse possível observar o indivíduo I nas duas situações, tanto em um tratado como em 0, não tratado, a gente poderia calcular ou estimar o impacto de um determinado programa, que a gente vai chamar de beta, na subtração entre o resultado potencialmente daquele indivíduo tratado ou o resultado potencial daquele indivíduo não tratado. Tá? Então, cenário ideal, eu tenho o mesmo indivíduo em cenários potenciais diferentes, tratado ou não, e eu conseguiria aí calcular o efeito, o impacto, né? Então, a gente vai assumir que cada indivíduo I possui um par de resultados potenciais, YI1 e YI0. E além de ter um par de resultados potenciais, os indivíduos também têm características que nós, avaliadores, podemos observar, né? São variáveis que a gente consegue mensurar em relação a esses indivíduos e a gente vai chamar essas variáveis de X. Tá? Então, o que é o X? O X são variáveis que são fixas no indivíduo. Gênero, idade, escolaridade. Tá? São variáveis que a gente vai usar como controle, né, para garantir que a gente conheça, de fato, esse público que a gente está avaliando e que ele possa, de fato, ser construído ou constituído de uma amostra balanceada. Tá? Então, olha que legal. Uma maneira da gente organizar e especificar o modelo estatístico para gerar os valores dos resultados potenciais está definido nessas duas equações, né? A equação de baixo, que é o YI0, em que a gente tem, né, algum efeito das covariáveis sobre o resultado potencial, tem um erro, porque tem coisas aleatórias que acontecem com esses indivíduos, mas não tem beta. O que é beta? É a subtração de YI1 menos YI0. É justamente o impacto que a gente quer observar. Beleza? No YI1, além de ter o efeito alfa das covariáveis, a gente também vai ter o efeito do impacto que a gente está lidando. Beleza? Então, a gente pode organizar, a gente pode especificar o modelo de geração de valores de resultados potenciais dessa forma. Mas vamos assumir que a gente vai chamar de TI, a variável que é discreta, ou seja, ela pode assumir valor 0 ou 1. Se T igual a 1, significa que o indivíduo participa do programa, ou seja, ele é do grupo de tratamento. Se o valor for 0, ele não participa do programa, ele é controle.
Então, a gente pode dizer que os resultados potenciais de um indivíduo, o resultado potencial observado de um indivíduo pode ser expresso por esta equação, em que YI é o resultado potencial observado, né? Porque, como vocês se lembram, na aula passada, a gente discutiu que o problema fundamental da inferência causal é que é impossível observar o mesmo indivíduo no estado 0 e no estado 1 ao mesmo tempo. Então, a gente vai só trabalhar com o YI. O que é o YI? É uma função de uma multiplicação de t vezes YI1 mais 1 menos t y0. Como é que essa equação funciona? YI observado vai ser igual ao valor observado do I que foi tratado se t for igual a 1. Então, t igual a 1 vezes YI1 mais 1 menos 1 vezes YI0 significa o quê? Significa que... Significa que eu vou eliminar esse valor e, na verdade, como t é igual a 1, YI vai ser igual a Y1I. Ok? Quando t for igual a 1. Então, o resultado potencial que eu observo quando t é igual a 1 é YI1. E se fosse o inverso? E se eu estivesse tratando de t igual a 0? Se t for igual a 0, t0 você corta isso aqui, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 1 vezes YI0 significa que o resultado potencial observado, Y0, vai ser igual a YI0. Beleza? Então, essa é a equação que nos dá qual é o valor observado que a gente vai identificar. Tá? Então, olha que legal. Se a gente aplicar as equações de YI1, essa aqui, e YI0, sobre a forma do YI observado, olha que massa que a gente chega, gente. Então, eu vou substituir YI1 por XI alfa mais beta I mais o erro, e vou substituir YI0 por XI alfa mais Y mais epsilon I. Tá? Então, aqui eu estou reorganizando, estou multiplicando TI por I1, né? 1 vezes Y0 menos Y0, estou rearranjando essa equação. Então, Y0 fica em evidência e o T fica como Y1 menos Y0. Só estou rearranjando matemática. Quando eu pego essa equação e substituo os Y, olha o que acontece. Olha que legal. Y0 vira essa parte. E Y1 vira essa parte. Mas eu tenho outro YI0. Bacana. Então, essa parte da equação é essa parte aqui. Tá bom? Olha que legal. XI alfa menos XI alfa. Eu vou cortar. Tá? Essa aqui se anula com essa. O epsilon I mais menos também eu corto. O que vai sobrar? Vai sobrar XI alfa mais epsilon mais T vezes B. Tchan, 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 tchan. Quem fez os cursos de regressão deveria, nesse momento, olhar e falar assim: ah, entendi. O que é isso aqui? Se não, exatamente a equação de uma regressão linear em que o beta é o valor que capta o efeito causal da variável t sobre y.
Isso é exatamente uma regressão linear. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso explica para vocês por que tanta gente usava regressão e interpretava a regressão como causalidade. Porque a fórmula é a mesma. É a mesma. Sabe o que muda? Sabe o que muda? O que muda é o seguinte. A fórmula em dados observacionais significa correlação, essa mesma fórmula. Essa mesma fórmula num desenho experimental ou quase experimental significa causalidade. Então, o que importa não é a conta matemática, é o desenho da avaliação ou da pesquisa que vocês estão fazendo. O que eu quero dizer com isso? Não, se vocês tiverem um monte de gente, simplesmente comparar A com B, você não tem como reclamar causalidade. Mas se você tiver um monte de gente em que o tratamento que diferencia esses dois grupos foi distribuído de maneira aleatória, usando essa regressão, essa mesma regressão lá dos dados observacionais que vocês aprenderam no curso de econometria, esse beta vai significar o efeito causal que nos interessa. Tá? Qual que é o problema? O problema é que, para estimar corretamente o impacto do programa, eu preciso que T, que é a nossa variável tratamento, a variável T, é potencialmente correlacionada com um componente não observável, epsilon. Ou seja, T não é exógeno. T não foi distribuído na população de maneira exógena. Tá? Isso só vai acontecer se a participação no projeto, no programa ou na política foi de forma aleatória. Se foi de forma aleatória, o T é exógeno e, portanto, ele não está correlacionado com epsilon. Ele não está correlacionado com erro. Oba, posso, então, inferir causalidade. Tá? Mas, geralmente, a participação de alguma pessoa num programa é uma decisão voluntária, que pode ter sido tomada com base em informações que nós não observamos, que nós não conhecemos, que nós não sabemos. E, portanto, a variável que a gente não observa, ela está escondida lá no epsilon. Quando ela está escondida no epsilon, no erro, existe uma correlação entre aquilo que está escondido no erro e aquilo que é o T. Daí, quando a gente não tem um fenômeno exógeno, a gente não pode reclamar causalidade. Tá? Nesse caso, o T não é exógeno, o beta não vai capturar o efeito causal. Tá? Então, por exemplo, quais são os problemas que nós temos? Geralmente, os indivíduos que participam de qualquer programa de treinamento são aqueles que são já mais motivados. Os menos motivados nem procuram um treinamento. Ou seja, eu já tenho alguma variável omitida, uma variável que eu não observo, que é motivação de pessoas, que está correlacionada com o epsilon. Esse problema de estimação, que vai nos dar um viés em relação ao beta nessa regressão, por conta da correlação entre T, que nesse caso é a participação no programa, e aquilo que a gente não observa, o erro, geralmente recebe o nome na literatura de problema de autosseleção, quando o indivíduo se autosseleciona para ir para o programa e, com isso, existe uma correlação entre o T e o E. Tá? O tamanho desse problema, né, dessa incorreção, a gente vai chamar de viés de autosseleção. Então, quanto maior for esse erro, maior é o viés de autosseleção. Por que a gente chama esse problema de autosseleção? Porque, geralmente, isso acontece porque são os próprios indivíduos que buscam tratamento que geram o viés na estimativa. Porque eles são quem busca o programa de maneira voluntária é diferente do resto da população. Portanto, eu não posso dizer que eu estou estimando o efeito causal de um programa na população se eu tenho gente que participou do programa porque quis participar do programa. Tá? Importante demais, se essa autosseleção estiver associada com características que não são observáveis nos indivíduos,
esse grupo de tratamento se torna um grupo especial da população e não um grupo aleatório ou representativo da população. Tá? E isso pode afetar as variáveis que nos interessam estimar nesse caso, tornando impossível ou difícil isolar o efeito causal que esse tratamento tem sobre o resultado. Tá? Então, vocês têm que pensar sobre isso, até porque daqui para frente, depois de um curso como esse, vocês vão ter que ser capazes de discutir com seus colegas. Quando eles vierem com um resultado, olha que legal, eu encontrei que a política tal tem um efeito legal sobre o resultado tal, né? Treinar professor dá melhor resultado para aluno. A pergunta que vocês têm que fazer é, mas espera aí, como é que os professores foram selecionados? Os professores que se interessaram participaram do programa ou o programa foi distribuído de modo a todo mundo ter a mesma chance? Então, boa parte do esforço de vocês em avaliação de impacto é justamente como contornar problema de autosseleção. Eu me lembro que na aula passada surgiu uma pergunta parecida com essa. Ah, mas se não quiser participar, como é que eu faço? Como é que eu lido? E eu respondi, né? O jeito é, pega todo mundo que é potencialmente público-alvo da política e vai fazendo a política por etapas. Porque aí você sorteia os primeiros, depois sorteia uma outra galera e por aí vai. Tá? Então, para entender o problema de autosseleção e como isso está associado aos resultados potenciais que a gente discutiu e aos tratamentos, é muito importante que vocês entenderem essas equações. Né? O que é D11? É a média ou o valor esperado de YI, né? O valor da variável de interesse, para quem potencialmente deveria ser tratado e que de fato foi tratado. Y10 é a média do resultado de interesse para quem potencialmente não deveria ser tratado, mas foi tratado. D01 é a média de quem deveria ter sido tratado e não foi tratado. E D00 é a média de quem não deveria ser tratado e não foi. O que é importante vocês entenderem? O que eu não consigo calcular? Eu não consigo calcular D10 e D01. Porque eu não consigo observar no mundo a média do valor de resultado que me interessa do grupo que não deveria ter sido tratado, mas foi. A partir do momento que eles forem tratados, o resultado potencial zero desaparece, ele é inexistente, eu não consigo observar. A mesma coisa para o contrário. Por que isso é importante? Porque já que eu só observo esses dois casos, eu não consigo corrigir matematicamente o problema de autosseleção, se ele acontecer. O que é o problema de autosseleção? É o indivíduo que deveria não ter sido tratado e foi. É uma pessoa que no sorteio aleatório não cairia para fazer o treinamento. Mas como é muito empolgado, foi tratado. E eu também não observo o contrário. Gente que deveria ter sido tratada, mas acabou não indo, porque é desanimado. Entende como é que o desânimo pode afetar as minhas estimativas? E ao afetar as minhas estimativas, eu posso, então, ter um problema de autosseleção e um viés de autosseleção grande. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai concluir em relação a essa discussão sobre resultados potenciais é que, como a gente discutiu na aula passada, a gente vai tentar calcular o efeito médio que o programa tem sobre os tratados. Como é que eu calculo isso? Eu calculo a média de quem deveria ter sido tratado e foi, menos a média de quem deveria ter sido tratado e não foi. Ou seja, o público-alvo do programa, os pobres, por exemplo, num programa de transferência de renda, eles estão contemplados nos dois casos. Você tem pobres que deveriam ter sido tratados aqui e aqui. Qual que é a diferença? Na primeira parte do programa, só esses foram tratados, esses não, embora eles estão disponíveis para sê-lo. Então, o efeito médio do programa sobre os tratados vai ser justamente a subtração entre D11 e D10, que significa a diferença entre a média
da variável de resultado para os tratados, os que deveriam ter sido tratados e que de fato foram, menos a média dos indivíduos que estariam na situação contrafactual. Eles deveriam ter sido tratados, mas não foram, por enquanto. Isso vai me permitir fazer a conta que eu preciso. Tá? Por que calcular essa diferença é importante? Porque esse é o parâmetro que vai informar o impacto médio de um determinado programa para uma determinada população que de fato foi tratada. Tá? Mas a gente também pode querer buscar um grupo de indivíduos não tratados para representar o contrafactual desejado. Nesse caso, a gente quer calcular o ITT. O que o ITT vai nos dar? É diferente do outro. Né? O ITT vai me dar a média de quem deveria ter sido tratado e foi, menos a média de quem não deveria ser tratado e não foi. Nesse caso, a subtração entre D11 e D00 é a média do programa sobre toda a população e não apenas sobre o tratado. Ok? Então, olha a diferença. Y1, a média de Y1 dado TI1 é igual nas duas equações. Eu estou falando do mesmo grupo. Aqui e aqui. O que diferencia é a segunda parte. Quando eu subtraio quem deveria ter sido tratado e de fato foi, de quem não deveria ter sido tratado e foi, desculpa, que também deveria ter sido tratado e não foi, eu tenho o impacto médio do programa sobre os tratados. Se eu subtraio de quem não deveria ter sido tratado e não foi, eu tenho o impacto médio do programa. Tá? Então, quando vocês estiverem discutindo um trabalho, uma consultoria, né, qualquer coisa que envolva a avaliação de impacto, vocês vão trabalhar com a filosofia de resultados potenciais, que te dá a noção necessária para comparar corretamente o efeito médio do programa e o efeito médio do programa sobre os tratados. A maneira de fazer isso é fazendo justamente essas comparações que a gente acabou de discutir. Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Deixa eu ver a turma aqui. Às vezes está no chat, né? Sempre está no chat, eu nunca vi. Alguma pergunta? Quem quiser, levanta a mão, pode fazer. Não? Nada? Todo mundo entendeu como é que funcionam os resultados potenciais? Você poderia depois dar um exemplo com números? Posso sim. Vocês querem fazer... Peraí, deixa eu abrir aqui um Excel. E aí vai ser bem fácil fazer. Então, vamos lá. Então, o que importa aqui são... Peraí, deixa eu abrir. Vamos imaginar, eu acho que não entendi muito bem esse finalzinho da subtração de 1, poder repetir, por favor, repito já, Henrique. Deixa eu só dar aqui o exemplo usando o Excel. Todo mundo acompanha a minha tela. A discussão aqui é a seguinte, né? A gente quer mensurar, como eu disse, o efeito, o impacto de um determinado programa, né? Então, a variável de interesse nós vamos chamar de Y, a variável tratamento é T, os dois resultados potenciais de Y são Y0 e Y1, né? E aí, o que eu quero calcular é vamos começar com o ITT. O que é o ITT? O ITT é a gente pegar para quem foi tratado, nós vamos calcular a média DY
para quem foi tratado e deveria ter sido tratado. Então, vamos imaginar que Y é renda e T é treinamento profissional. Beleza? Então, eu quero pegar a média da renda para quem recebeu o treinamento profissional e de fato deveria ter sido, né, e de fato deveria ter recebido o tratamento, e subtrair da média de Y, que é a renda, para quem não foi tratado e não deveria ter sido tratado. Beleza? Então, vamos imaginar que a média da renda para quem deveria ter sido tratado, e de fato foi, ou seja, para quem participou do treinamento profissional, ela é R$ 350. E a média para quem não foi tratado e não deveria ter sido é R$ 150. Qual é o efeito médio do programa? É 350 menos 150. O que tem que dar? 350 menos 150. O impacto do treinamento profissional sobre a renda é 200. Tá? Agora, e se eu quiser calcular o TOT? Ou seja, eu pego a média de quem foi tratado e deveria ter sido tratado, no caso a renda, e subtraio da média de quem não deveria ter sido tratado, mas foi. Ok? Vamos imaginar que esse povo é 345. Nesse caso, o efeito médio sobre quem foi tratado é de 350 menos 345, o que dá 5. Ok? É muito simples. É muito simples. A matemática do assunto... Quem foi que perguntou mesmo? Lorena, né? Lorene, a matemática do assunto é muito simples. Tá vendo? Eu vou ter o efeito médio do programa se eu calcular o ITT desse jeito e o efeito médio sobre quem foi tratado desse jeito. A matemática é simples. O que é difícil aqui? É garantir que o Y que eu estou calculando aqui, de fato, vem de pessoas que receberam ou não o tratamento de maneira aleatória. Ou seja, o T, treinamento profissional, tem que ter sido distribuído aleatoriamente. Esse é o grande segredo. Esse é o grande desafio. Tá? Se o T, tratamento, não foi distribuído aleatoriamente, essa comparação de médias não significa nada. Está errada. É simplesmente uma comparação de dois grupos. Para eu poder dizer que esse efeito aqui é o efeito causal, eu tenho que ter garantia de que o desenho da minha avaliação está correto. Como eu disse na semana passada, que eu seria capaz, na segunda, aliás, que eu seria capaz de identificar o efeito causal. Como é que eu identifico o efeito causal? Se eu tenho certeza que o efeito produzido na comparação de quem recebeu o tratamento ou não, de fato, se deve única e exclusivamente ao tratamento e não a outras variáveis que fazem parte do modelo de explicação. Tá? Ok, Lorene? É simples, o problema é o desenho, a justificativa. Aí o Henrique está dizendo, professor, eu acho que não entendi muito bem esse finalzinho da subtração de 11 e 00. Poderia repetir, por favor? Henrique, ficou mais claro com a explicação que eu acabei de dar? Porque eu estou exatamente respondendo a sua pergunta, né? O que é o ITT? É a média
da variável de interesse renda para quem recebeu o treinamento profissional e, de fato, foi sorteado para tal. Menos a média de Y para quem não foi tratado e não deveria ter sido tratado. Tá? Aí o Henrique está falando, eu acho que não entendi bem esse TOT. Ele então está errado? Como assim? Não entendi, Henrique. Você quer falar? Não, ele não está errado, não. Essas aqui são as pessoas que... Tá. O ITT é uma estimativa do efeito médio de um programa, de um tratamento. E ele é calculado dessa maneira. Eu pego a média do valor de interesse de quem foi tratado e, de fato, foi sorteado para ser tratado, menos a média da variável de interesse para quem não foi tratado e não deveria ter sido tratado. Ou seja, eu sorteei, o cara caiu no grupo de controle e ele, de fato, ficou no controle. Ele é esse segundo indicador. A subtração do primeiro com o segundo dá o efeito médio do programa, é o ITT. E o TOT? O TOT me dá o efeito médio entre os que foram tratados. Ou seja, você tem uma turma que foi tratada e deveria ter sido tratada, e uma turma que foi tratada e não deveria ter sido tratada. Em que situação que isso acontece, Henrique? Você tem 100 pessoas, você sorteia, 50 caem no grupo de controle, 50 caem no grupo de tratamento. Mas, das 50 que deveriam ter sido tratadas, 50 foram. Das 50 que não deveriam ter sido tratadas, 30 não foram. Por quê? Porque 20 delas estavam tão motivadas que resolveram buscar tratamento. Nesse caso, a única coisa que eu posso fazer é calcular o efeito médio de quem foi tratado. Como? Comparando quem deveria ter sido tratado com quem não deveria ter sido tratado, mas foi. Ou seja, é calcular a média dentro dos 70 indivíduos. Certo? É diferente aqui de cima, em que eu peguei quem foi tratado, 50, né? E os que não foram tratados e não deveriam, 50. Eu peguei a média da renda das 50 pessoas e a média da renda das não 50 pessoas. Aqui, ó, eu dividi entre 20 e 50. Então, pegando meus números, é como se eu tivesse a média da renda de quem foi tratado e deveria ter sido tratado é 350. A média da renda de quem foi tratado, embora não deveria ter sido, é 345. Aqui, ó, a média de quem foi tratado é a mesma lá de baixo, 350. E a média de quem não foi tratado e não deveria ter sido tratado é 150. Não, Henrique, não é isso não. Você está dizendo. Então, essa parte do que não deveria ser tratado, mas foi, quer dizer que não foram atendidos pelo programa, mas foram atrás de alguma melhoria. Ao contrário. É gente que foi atrás, que foi atendido pelo programa, embora não deveria ter sido naquele momento. Entendeu? É gente que foi sorteada para cair no controle, mas desobedeceu e foi tratado. Nesse caso, quando isso acontece, eu não posso mais comparar a média da renda dessas 70 pessoas com a média da renda dessas 30, porque tem viés de autosseleção. Aí, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso comparar isso aqui, ó. De todo mundo que foi tratado, qual é o efeito sobre quem foi e deveria ter sido, de quem foi e não deveria ter sido? Essa subtração aqui. Sacou? Se eu estivesse calculando a média dessas 70 pessoas menos a média da renda dessas 30, eu estaria tendo viés de autosseleção, o meu impacto está equivocado. Resolvido, Henrique? Me dá um ok aqui no chat. Ótimo. Mais alguma dúvida? Questões? Felipe, Fala, então, isso é Tati. questão de ter pessoas que mudam assim voluntariamente, era para ser do grupo de controle, mas mudam para o tratamento. É mais comum do que se imagina? Talvez isso que dificulta a avaliação?
Exatamente. É óbvio que é comum. Quer ver um exemplo? Vou te Que dar no um meu exemplo ver, simples. assim. Não, pode falar, desculpa. Não, é porque, ao meu ver, assim, pelo menos quando você vê estudos, né, parece que é uma coisa tão, assim, bem dividido o controle do tratamento e que fica realmente bem Esse é, pactuado, assim. esses são os estudos que a gente vê publicados, por isso que eles são bonitinhos, né? E esses podem calcular o efeito médio do tratamento. Mas você quer ver um exemplo? Imagina que o governo federal resolve distribuir auxílio emergencial. Mas aí ele diz assim, ó, gente, só vocês podem receber, só metade. A outra metade não pode, não. Mas o governo não controla quem é quem na hora de chegar na Caixa Econômica Federal. Você acha que quem o governo disse, ó, vocês não. Você acha que essas pessoas vão respeitar? Ou elas vão tentar burlar de alguma maneira o programa, porque elas vão deixar de receber R$ 600 só porque elas foram sorteadas para não participar? Complicado, né? Assim. Entendeu? Então isso acontece muito. Por isso que muitas vezes a gente só consegue calcular o efeito médio do programa em quem foi tratado. Entendi. Beleza? O Henrique agora está mais feliz ainda. Falou que ainda ficou mais claro. Ou seja, está quase de manhã, que agora ficou claro demais. Mais questões? Não? Então tá bom. A teoria Então, desse desculpa, é mais fala. clara, né, professor? A teoria dele é mais clara do que a equação em si. Eu, pelo menos, me perdi muito na hora de tentar entender a equação. É por isso que eu disse no comecinho do nosso curso que eu vou fazer o máximo possível de intuição, explicar intuitivamente, mas sem deixar de mostrar as equações, pelo menos as necessárias, para que vocês possam ir se acostumando com esse linguajar nos papers, né, nos artigos, que isso vai estar presente. Felipe, depois você podia passar pelo menos uma sugestão de algum. Quando eu falo exercício, assim, de algum programa que a gente pode olhar para a Não, gente conseguir fazer isso na prática. A gente vai fazer tudo na prática, Clarissa, pode ficar tranquila. É porque eu ainda estou gastando o nosso tempo, nós estamos só na sexta aula, equalizando o conhecimento teórico de todo mundo em relação à avaliação. Então, na próxima aula, a gente já vai trabalhar com método aleatório, a gente já vai estar com a mão na massa em relação a um programa de verdade. E toda aula, Clarissa, que a gente for dar de um método, eu vou dar um exemplo real para vocês replicarem, obviamente usando o R, com o código, com o banco de dados e tudo mais. Ah, ótimo. Bom? Vocês vão sair daqui craques, pode ficar tranquilo. Obrigada. Mais alguma coisa? Henrique, eu já te Felipe, respondi, né? Calculando o R. Felipe, era pergunta do Henrique mesmo que eu ia falar. A gente vai calcular tudo isso no R. A gente vai fazer essas contas de diferença de média, de estimativa, tudo no R. Eu vou ensinar como faz tudo isso, tá? Eu acho que o Henrique está aqui. Beleza, Henrique. Tá satisfeito? Então tá bom, fico feliz. Então tá bom, gente. Segunda-feira voltamos a nos falar. Falaremos de métodos aleatórios de seleção. Vamos falar de experimentos reais. Aguardo vocês na segunda, quando a gente já começa a ter exercícios práticos para vocês fazerem em casa e entregarem esses exercícios na aula. Tá bom? Beleza. Bom descanso para todo mundo. Vamos ver se o Galão... 2-0, professor. Hoje é 2-0. Hoje é 2-0. 2-0, Tá mais gravado, 7 hein? pedidos de reforço. Segue o líder aí. Quer que dê o nome do gol ou é sacanagem? Não, fala o nome do gol agora. Agora eu quero ver. O nome do gol? O nome do gol é Marrone. Marrone faz um. E o outro? E o outro gol de cabeça depois do escanteio. Ainda não ficou claro para mim quem vai fazer, não. Mas o segundo é um gol de cabeça no escanteio. E a bola bate do lado direito. Tá bom. Betou, hein? Coloca lá no Cartola, lá que eu quero ver se é isso mesmo.
Valeu. Segunda-feira eu te 2x0 e mais cobro. 7 reforços que o São Tá Paulo vai gravado. pedir hoje. Ah, é, com certeza. O time ainda tá fraco. Falou que o time tá fraco. Eu tô contando. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchauzinho, gente. Beijo, Até a beijo, beijo. próxima. Ah, Até professor, mais, hein? obrigada. Tchau,